A eleição presidencial nos Estados Unidos não é direta. O voto popular serve para eleger delegados ou grandes eleitores de um colégio eleitoral. Quando redigiram uma Constituição aprovada em 1787, os pais da pátria, os fundadores dos Estados Unidos, criaram o colégio eleitoral porque era a primeira democracia do mundo. A elite queria uma garantia de que teria a palavra final para evitar que algum maluco, como Donald Trump, fosse eleito presidente. Agora é justamente esta fórmula que pode levar um candidato claramente fascistoide de volta ao poder. O colégio eleitoral tem 538 delegados, mais ou menos o número de deputados e senadores. Na verdade, são 435 deputados e 100 senadores. Os outros 3 são deputados do Distrito de Colômbia, que têm direito à voz, mas não a voto na Câmara dos Representantes. Como os Estados Unidos são uma verdadeira federação, a eleição presidencial é uma soma de eleições por estado. Quem ganha a eleição no voto popular, num estado, leva todos os delegados daquele estado no colégio eleitoral. 2 estados usam um sistema diferente, mas, de modo geral, o vencedor num estado leva tudo. Até a eleição de Jimmy Carter, em 1976, 40 estados poderiam votar ou num republicano ou num democrata. Hoje, os chamados estados pêndulo, que podem ir para um lado ou para o outro, são 7. Pensilvânia, o maior de todos, Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada e Wisconsin. Salvo grandes surpresas, esses estados vão decidir quem será o próximo ou a próxima presidente dos Estados Unidos. Então, os candidatos concentram suas campanhas nesses estados e praticamente nem vão aos outros que não estão em disputa, onde a eleição já está decidida. Na Califórnia, o maior de todos os estados, e em Nova York, a vitória democrata é mais do que certa. No segundo maior estado, Texas, ganham os republicanos. Partido Democrata ganha nos estados da costa oeste e no nordeste dos Estados Unidos, na região que vai de Washington até a Nova Inglaterra. O Partido Republicano vence no centro-sul, na chamada América Profunda. Então, fiquem de olho nesses estados chaves. A Pensilvânia é decisiva. Quando Kamala Harris escolheu seu candidato a vice, um dos mais cotados era o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, extremamente popular, mas ele é judeu e apoia incondicionalmente Israel na guerra contra o Hamas, o movimento de resistência islâmica, na faixa de Gaza. Uma das questões que dividem o Partido Democrata. A ala mais à esquerda do Partido Democrata queria incluir no programa de Harris um embargo à venda de armas a Israel, que seria explorado pelos republicanos, que acusariam o governo Joe Biden e Kamala Harris de apoiar o terrorismo do Hamas e do Hezbollah, o movimento libanês. O grupo extremista libanês. No momento, a média das pesquisas nacionais dá vantagem à candidata democrata, a vice-presidente Kamala Harris, de 1 ponto percentual dentro da margem de erro, ou seja, uma vantagem incerta e insuficiente para garantir a vitória sobre o ex-presidente Donald Trump, especialmente por causa da grande vantagem que Kamala terá na Califórnia. Ela está na frente em Michigan, Wisconsin, há um empate na Pensilvânia. Trump está um pouco à frente no Arizona, na Carolina do Norte, na Geórgia e em Nevada. Em princípio, Kamala precisa ganhar na Pensilvânia, em Michigan e em Wisconsin, na chamada Muralha Azul. Azul é a cor do Partido Democrata, uma região conhecida como Cinturão da Ferrugem, onde várias fábricas fecharam por causa da globalização da economia. Trump venceu Hillary na região, tradicionalmente democrata, com a promessa vã de reindustrializar o país e trazer de volta as indústrias que foram para países com mão de obra mais barata e custos de produção mais baratos de modo geral. Neste sábado, uma pesquisa surpreendeu ao indicar uma vantagem de Harris em Iowa,
um estado tradicionalmente republicano, com uma produção agrícola forte. Isso deveria ao voto feminino, o que pode mudar esses cálculos sobre os estados pêndulo. A questão do aborto, revogado em 2022 por uma Suprema Corte com 3 juízes ultraconservadores nomeados por Trump, vai pesar nessas eleições e Kamala insiste no direito da mulher de decidir o que vai fazer com seu próprio corpo. Muitos analistas veem nestas eleições uma batalha dos sexos. A maioria das mulheres vota em Kamala, especialmente as mais jovens, e a maioria dos homens vota em Trump. Há um grande esforço dos republicanos na reta final da campanha para mobilizar os homens jovens despolitizados, com a ameaça de que Kamala vai envolver o país em guerras e convocá-los para o serviço militar. Na verdade, as Forças Armadas dos Estados Unidos são profissionais, não há convocação, não há serviço militar obrigatório, como havia na Guerra do Vietnã. As últimas obscenidades de Trump, como simular que estava fazendo sexo oral com o microfone, certamente não ajudam. Revelam um desequilíbrio. Numa situação normal, estas aberrações da campanha de Trump causariam a derrota, mas esta não é uma eleição normal. Está em jogo o futuro da democracia nos Estados Unidos. Trump é considerado melhor na economia, que pode ser um fator que pode ser decisivo na eleição, porque a inflação subiu no governo Biden por causa da pandemia, chegou a 10% ao ano, a maior inflação em 40 anos. Os preços pararam de subir, mas não voltaram ao patamar anterior à pandemia. O custo de vida aumentou, os juros, os preços da comida, da gasolina e da casa própria aumentaram. Isso pesa no bolso do cidadão comum e nos países ricos os eleitores tendem a votar com a mão no bolso. O eleitorado parece não avaliar o impacto negativo das promessas de política econômica de Trump, de cortar impostos para os ricos e as grandes empresas, aumentar as tarifas de importação, que são um imposto a ser pago por todos os consumidores. E isso certamente vai, se o tarifaço for grande, vai gerar inflação. Para cortar impostos dos ricos e das empresas, todos vão pagar. Trump é um plutocrata, um bilionário que governa para os ricos e pretende se fazer passar por defensor dos pobres para atrair os votos do eleitorado branco, especialmente masculino, sem curso superior. Outra proposta de Trump é liberar totalmente a exploração de petróleo. Ele promete aumentar tanto a produção que os preços cairiam, é uma miragem e um desastre para o combate ao aquecimento global, que Trump ignora. Além disso, a ameaça de deportar 10 milhões de trabalhadores ilegais vai criar problemas de mão de obra na agricultura e na construção civil. No século XIX, quando as mulheres não votavam e os negros enfrentavam fortes restrições, 2 vezes o presidente eleito perdeu no voto popular. No século XX, isso aconteceu uma vez, em 2000, quando George W. Bush venceu o então vice-presidente Al Gore por 537 votos na Flórida, onde seu irmão Jeb Bush era o governador e organizou a eleição. Foram 537 votos entre mais de 5 milhões e 800 mil depositados nas urnas. Tudo indica que houve fraude. O Tribunal de Justiça da Flórida, de maioria liberal, mandou recontar os votos, mas a Suprema Corte, de maioria conservadora, não autorizou a recontagem. A Flórida tinha 25 votos no colégio eleitoral e Bush levou todos e ganhou a eleição. Se a divisão fosse proporcional, 13 delegados para Bush e 12 para Gore, o vice-presidente teria sido eleito. Em 2016, a ex-secretária de Estado e ex-primeira-dama Hillary Clinton ganhou no voto popular por 2 milhões e 800 mil, mas perdeu para Trump no colégio eleitoral por causa de derrotas por margens estreitas em estados chaves como Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, que Kamala precisa vencer para chegar à Casa Branca. É um sistema antidemocrático, mas para mudar a Constituição dos Estados Unidos é preciso maioria de 2/3 nas 2 casas do Congresso e a ratificação por 75% dos estados, e os estados pequenos, especialmente os estados pêndulo, ganham com esse sistema. Além disso, desde o ano 2000, o Partido Republicano só ganhou no voto popular na reeleição de George W. Bush em 2004, em meio às guerras no Afeganistão e no Iraque. Durante guerras, o país tende a se unir em torno do presidente
a não ser, né, em casos como o da Guerra do Vietnã, por causa do grande número de soldados norte-americanos mortos. Foram mais de 58 mil ao todo. A Guerra do Vietnã foi perdida na frente interna. Em 2004, uma série de notícias falsas questionou a medalha que o candidato democrata John Kerry ganhou no Vietnã. Bush se alistou na Guarda Nacional para não lutar no Vietnã. Trump escapou com um atestado de que tinha esporões ossos nos calcanhares. Trump desprezou soldados norte-americanos mortos em guerras na Europa, não foi a um cemitério, alegando que eram otários e perdedores. Quem contou essa história foi o general John Kelly, então chefe da Casa Civil da Casa Branca, pai de um soldado morto em combate, que hoje acusa Trump de fascista e de ser uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. O ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, também chamou Trump de fascista. Há uma banalização, né, dos conceitos de fascista e comunista usados a toda hora nos debates rasos nas redes antissociais. O historiador Robert Paxton, especialista em fascismo, resistiu ao emprego do termo, mas mudou de ideia quando partidários de Trump invadiram o Congresso em 6 de janeiro de 2021. O uso da violência para fazer política é a característica central do fascismo. O assalto ao Capitólio foi uma tentativa de impedir o Congresso de certificar a vitória de Joe Biden e Kamala Harris no colégio eleitoral. Foi uma tentativa de golpe de Estado sem precedentes na história dos Estados Unidos e até hoje Trump alega que ganhou. Mais uma vez, Trump se prepara para não aceitar uma possível derrota e incitar suas maltas a usar a violência. Funcionários eleitorais estão sofrendo pressões e ameaças em vários estados. 70 milhões de americanos já votaram, mas os votos só serão apurados a partir do dia da eleição, na terça-feira, 5 de novembro. Usando um clichê do jornalismo esportivo, vai ter emoção até o final e, talvez, muito além disso, com uma possível batalha judicial para mudar os resultados de uma eleição tão apertada. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog, Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Threads, no LinkedIn e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais. Tchau.